prezado professor, prezada professora. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua sala de aula e a sua igreja. Agora nós vamos fazer o nosso sorteio da nossa revista Sábios Conselhos de Provérbios para o Pré-Adolescente Cristão. Nós vamos sortear aqui o azulejo de 20 por 20 e eu havia falado que o frete ia ficar por conta do sorteado. Mas a nossa professora Maiara disse que vai fazer o pagamento desse frete. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estou aqui com a professora Maiara, que nos ajudou neste trimestre e vai também estar no próximo trimestre. E com a missionária Girlei, a nossa coordenadora, né, que a gente fala dos vídeos, nossa coordenadora missionária Girlei, aqui está ela. Isso mesmo, professora, finalmente chegou o grande dia e foi com muita alegria que nós tivemos você aqui com a gente, acompanhando cada pré-aula, e não deixe nos acompanhar, porque esse trimestre será muito especial também, com o nosso material disponível para você. Né, missionária? Glória a Deus! Eu quero parabenizar aqui, já começar parabenizando e reconhecendo com muita estima, como a Bíblia nos ensina, aqueles que trabalham entre nós. E eu quero aqui, com muito carinho, agradecer o trabalho desse trimestre, dos pré-adolescentes, as nossas professoras, a professora Jéssica Maninho, a professora Maiara, pelo afinco, pelo esforço que a gente sabe que não é fácil, mas quando a gente está com o coração na obra, com amor às almas, a gente sabe quão gostoso é esse retorno, né? O retorno em conhecimento, porque nós somos mais, acho que até abençoados, porque a gente busca o conhecimento para transmitir, a gente cresce no conhecimento, cresce na graça, né? E cresce em sabedoria. Então, quero agradecer aqui de público as nossas queridas professoras que se envolveram nesse projeto e que também tiveram essa iniciativa de presentear os professores que assistiram às videoaulas, os professores que prestigiaram esse trabalho, e nós queremos aqui agradecer de público e em conjunto. E muito obrigada, professoras, por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado os vídeos, assistido e acompanhado nossos professores, e realmente tem sido uma bênção, porque eles fazem com muito esmero, com muita alegria, e eu sei que você aí do outro lado, eu diria que é quase mais importante que nós, porque se eles não assistirem, né, às aulas, fica meio caminho andado, mas como eles assistem, como vocês nos prestigiam, assistem, e não só assistem, também comentam. Que maravilha nós poder ler, ter acesso ao que vocês estão pensando e o que vocês estão sentindo ao receber o videoaula. E continuem conosco, porque temos mais nos próximos trimestres. Então, aulas já estão sendo gravadas, já foram gravadas, já estão para serem disponibilizadas aí na internet. Então, continuem conosco, divulguem, enviem o link das aulas para os amigos, professores conhecidos de vocês, e continuem nos abençoando e nos prestigiando. Deus vos abençoe, viu? E vamos ver hoje, né, quem foi o professor privilegiado ou a professora privilegiada que vai receber esse mimo aqui da EBD, da ADMDF. Vamos ver. Quem será? Quem será que vai ser o privilegiado ou a privilegiada? Irmã Lourdiane! Aqui da nossa igreja. Parabéns, irmã Lourdiane. Parabéns para a nossa professora pedagoga Lourdiane Rodrigues. Parabéns, professora. Parabéns. Deus abençoe. E muito obrigada, professora Jéssica e professora Maiara, aí, por prestigiarem a nossa prof. Lourdiane com esse prêmio, com esse mimo da EBD. Amém. Amém. Até a próxima aula. Nós vamos estudar a lição número 2, Sinais da Vinda de Jesus. Te espero para assistir e nós vamos continuar com essa novidade de sorteio. O nosso próximo trimestre é uma caneca. Então, continue comentando de onde você é, qual é a sua igreja, o que você faz além de ser professor
da EBD, né? Se você é professor do Ministério Infantil, é das irmãs, é de algo aí da sua igreja, a gente quer saber sobre você e sua família. Um grande abraço. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Prezada professora, vamos fazer nossa oração. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa semana abençoada, te agradeço por esse professor, por essa professora que está aqui para assistir, para aprender mais de ti, Senhor Jesus, e para ministrar uma aula abençoada para cada aluno. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor irá nos voltar para nos buscar. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar hoje falando sobre os sinais da volta de Cristo, a lição número 2. Eu sou a Jéssica Maninho, sou aqui da DMDF Saam e nossa líder é a nossa coordenadora missionária Gilei e pastor Douglas é o nosso pastor presidente. Quero parabenizar a professora Lurgiane, que ganhou o azulejo 20 por 20 e dizer que nesse trimestre nós estamos sorteando uma caneca. Obrigada por você comentar, foram 43 comentários nos nossos vídeos e me diga de onde você é, o que você faz na sua igreja. Sei que você dá aula, ministra aula para os pré-adolescentes, mas eu sei que também temos muitos irmãos que fazem outras coisas na igreja. Então, quero que você me diga aí, queremos te conhecer. Quem comentar, né, vai estar já automaticamente participando dessa caneca no último dia de aula, né, no último vídeo postado, no primeiro vídeo que será postado no próximo trimestre, nós faremos o sorteio. E então você automaticamente, você já, né, você comentando aí já está participando do sorteio. Para essa aula tem a dinâmica que eu acho que todo mundo conhece, que é fechar o olho, né, piscar o olho, né, Jesus virá com um piscar de olhos, então vão piscar, crianças, não vai ser rápido, né, você faz essa reflexão. E eu também trouxe essa dinâmica dos papéis, que eu peguei uma folha A4 e dividi em 4, trouxe esse papel com um pouquinho mais durinho do que o nosso papel A4, mas ele é amarelo pra gente fugir do tradicional branco, mas você pode, né, levar o branco, você pode levar o colorido, né, você escolhe. Que é o seguinte, você conhece seus alunos, cada professor conhece seus alunos, então você sabe aí qual é o lugar que eles mais querem ir, e você vai falar assim, imagina agora, eu falo assim, vamos ir pra cidade tal, pro país tal. Escreve aí nesse papel que eu entreguei pra vocês, o que você levaria com você. Você tem 20 segundos pra você colocar tudo aí na sua malinha, porque esse papelzinho vai representar a mala. Aí você conta em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Agora todo mundo largou a caneta, o papel, o lápis, enfim, a canetinha. Aí todo mundo vai falar, né, você diz aí. Eles vão falar, eu coloquei isso, coloquei aquilo e tal. Mas raramente algum vai lembrar de identidade ou passaporte e roupas. Raramente, escova de dente, creme dental. Aí você vai falar assim, mas olha, e a identidade, né? Viajar de avião não pode. Sem identidade, sem passaporte, e a escova de dente, e as roupas. Aí eles até podem dizer assim, mas a gente compra lá. As roupas, a escova de dente, mas aí você fala assim, mas você vai ficar um dia todo com a mesma roupa? Não pode, e se você se sujar no meio do caminho, alguém te sujar, enfim, você vai criar situações para esse seu pré-adolescente refletir. Aí você vai dizer assim, viu, nós temos que estar preparadas para a nossa viagem para o céu. Então aí você vai dizer, então nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, e não basta só ler a Bíblia, temos que obedecer o que a Bíblia fala para nós. Então, a Bíblia fala que a gente não deve mentir, não deve ser errado, a gente deve obedecer nossos pais, nós não podemos ser injustos, nós temos que ser justos, fazer o certo. Então, temos que orar, ler a Bíblia, jejuar, vir aos cultos, né? Toda essa preparação nós temos que ter para que Deus venha, né? Jesus venha e nos leve a morar com Ele. Então, essas são duas dinâmicas que eu trouxe para vocês, queridos professores. Sinais sobre a terra.
Paulo nos diz em Romanos que a criação geme e aguarda impaciente pelo dia em que os filhos de Deus serão revelados. Como assim geme, professor? Né, esse aluno vai dizer. Como assim impaciente? Por quê? Aí você vai dizer, o que é criação? Aí eles vão dizer, a gente é a criação de Deus. Estão certos, nós somos a criação de Deus. Mas a natureza também é a criação do Senhor. As árvores, as plantas, as flores, os animais, os legumes, as frutas. Tudo é a criação do nosso Deus. Nós somos a criação do nosso Deus, os animais são a criação do nosso Deus. E aí, a letra A vai dizer assim, em consequência disso, a natureza reage e muitas catástrofes acontecem, seguidas, né, de pestes e fomes. Então, nós temos dois tipos de catástrofes. A revista vai trazer, né? As catástrofes naturais e catástrofes do homem, feita por nós. Então, as catástrofes da natureza são vulcões, terremotos, e você procura lá mais coisas, pode trazer imagem para eles, ou um videozinho do vulcão, um videozinho de terremoto, para falar porque a terra, a natureza está pedindo, está clamando a volta de Deus quando acontecendo essas coisas, porque a natureza né, para você tentar explicar melhor aí para o seu aluno, né, porque a árvore respira, a planta respira, né, agora esqueci o nome do animalzinho que precisa do pólen, e você vai falando aí, né, o que precisa, porque a natureza toda trabalha para que nós possamos ter o oxigênio, né, enfim, ali tudo isso que você pode incrementar aí na sua aula. E as catástrofes como resultado da ação do homem, culpa nossa, ou seja, casas construídas em lugar que não deve, casas construídas em ladeiras, em montes, que não devem ser construídas, falta de saneamento básico, falta de esgotos, né? Porque nesses lugares que essas casas são construídas, com certeza não tem um esgoto, um lugar bom para sair a água, então tudo isso acarreta a natureza devolvendo, né, o que a gente está fazendo. A gente está machucando a natureza e um momento ela não aguenta mais e acontece, né, várias coisas, como enchentes e desabamentos e inundações. E o outro sinal da vinda de Jesus, né, são as fomes e pestes. Covid, né, que é uma coisa recente, que o seu aluno, aí você pode pesquisar coisas que aconteceram no seu tempo. E temos o vírus Ebola também, que agora está bem recente. E uma delas é justamente o desabastecimento de produtos alimentícios e o aumento de preço em vários mercados pelo mundo. Então, são três coisas aí que a natureza geme, a criação, que somos eu e você, e a natureza geme por essas coisas, geme pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Almejamos, queremos muito morar com Ele nos altos céus, porque lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter nenhuma dificuldade, vai ser só alegria e felicidade. Sinais na vida religiosa. Jesus explica aos seus discípulos sobre os sinais dos últimos tempos. Dentre os sinais que marcam o tempo do fim, estão as mudanças identificadas também na vida religiosa. Ou seja, o primeiro tópico, ele nos trouxe sobre sinais sobre a terra. E agora ele está trazendo sobre a vida religiosa. Falsos mestres. O verdadeiro Messias mandou que ficássemos alertas, pois neste tempo do fim, muitos falsos messias e falsos mestres apareceriam. Então, como é que a gente vai saber, querido aluno? Você vai falar assim, então como é que a gente vai saber, querido aluno, querida aluna? O que a gente vai fazer para a gente identificar uma pessoa que diz falar sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, mas fala tudo errado? Aí você vai ouvir as opiniões, aí você vai falar, lendo o que está na Bíblia, porque lendo o que está na Bíblia, nós estamos preparados para morar no céu e sabemos que mentir não pode, que Jesus vai vir, mas a gente não sabe quando que Jesus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso amigo fiel. Então, você lendo a Bíblia, você vai saber. Se alguém falar assim, não, pode mentir sim,
né? Uma pessoa com microfone falando, uma pessoa no Instagram, no Facebook, no TikTok, você vai ver o que seus alunos usam. Snapchat, não sei se ainda era da minha época. Então você vai ver aí as redes sociais que seus alunos mais, né, são ativos nessas redes sociais. Você vai dizer, é alguém na rede social dizendo o que o que não tá na Bíblia é errado. Mesmo ele dizendo que é de Deus, que está falando sobre Deus, fuja disso. Não siga mais, não curta mais nada, né? Seja um alerta para o seu aluno. Letra B, apostasia. Outro sinal na vida religiosa é o abandono da fé. Infelizmente, cada vez mais pessoas estão renunciando à fé que um dia exerceram. O número de evangélicos, sem dúvida, tem aumentado, porém o comprometimento com a palavra de Deus não está na mesma proporção. Se não buscarmos a Deus por meio da prática da oração, leitura diária da Bíblia e procurando viver de acordo com o que ela nos orienta, corremos sério risco de sermos enganados pelos falsos ensinamentos. Então, a apostasia é um link dos falsos mestres. Porque não adianta, né? Se a gente não lê a Bíblia, não vai aos cultos, não ora, não jejua, né? Não faz nada disso. E deixa que o falso mestre venha e coloque coisa na nossa cabeça, a gente vai largar a nossa fé. Então, eu não leio a Bíblia, então eu não vou saber pontuar contra esse falso mestre, contra essa pessoa que vai me dizer coisas erradas sobre a Bíblia. Eu não oro para Deus dar discernimento para mim. Eu não jejuo para mim poder ter esse discernimento, essa sabedoria. Então, realmente fica muito difícil de que a gente possa, permanecer na fé. Porque se eu não leio, eu não jejuo, eu não oro, eu não faço nada, ainda vem uma pessoa falando besteira na minha mente, eu vou cair. Então, eu não vou largar da fé, realmente. Então, você vai falar para o seu aluno a importância, de novo, de ler a Bíblia e de orar. E letra C, uma fé superficial. O abandono da fé em momentos de grandes dificuldades e frustrações é o resultado de uma pregação que não confronta o pecado, mas apenas atende às necessidades humanas. Ou seja, a fé superficial é o quê? Aquela fé fraca, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, no mundo vai ter dificuldades, mas você está comigo, né? Jesus falando, você está comigo e você vai conseguir guerrear. Primeiro, que Deus não tem culpa das nossas escolhas. Então, tem escolhas que nós fazemos erradas. Então, você vai falar para o seu aluno. Se a gente sabe que tem uma prova, então, hoje é dia 7. Eu tenho uma prova dia 20. Então, se hoje é dia 7, eu tenho quantos dias aí para estudar? 13 dias. Aí, no dia 19, eu quero estudar toda aquela prova? Aí não dá, né? Então, pode ser que fique na recuperação, pode ser que fique. É culpa de Deus? Não, é nossa culpa que a gente não estudou. Ah, se eu tenho uma saída pro dia... Se hoje é dia 8 e eu tenho uma saída pro dia 14. Aí no dia 13 eu vou lá pedir pra minha mãe. Às vezes a mãe vai dar não, porque aí talvez no dia 14 sua mãe já tenha feito alguma coisa pra você, né? Então assim, o resultado da sua ação foi culpa de Deus ou foi culpa da consequência da sua forma de agir? Então, você vai traz reflexões para o seu aluno. Porque ele pode ser assim, eu orei, eu tive fé que eu poderia passar nessa prova. Mas você fez a sua parte de estudar antes? Ou, hoje é dia 7, a minha prova é dia 20, eu tô com dificuldade. Então, mãe, pai... Eu tenho dificuldade de matemática, tô com dificuldade de matemática, tô com dificuldade nesse assunto, não tô conseguindo entender, por favor, me ajuda, estuda comigo, paga um professor, tem monitores, né, professores particulares. Então, assim, esse aluno estudou, esse aluno pediu ajuda, esse aluno orou, com certeza esse aluno vai passar. Por quê? Porque ele teve um preparo, ele se preparou, ele pediu ajuda, ele orou, ele fez a parte dele, para ele, que é no caso estudar, e fez a parte de pedir ajuda para os pais e orar, confiando em Deus, tendo a sua fé. Então, assim,
Se fosse outra pessoa, eu pedi pra Deus, eu orei um dia, mas só pedi pra Deus, então Deus não me deu, então eu não tenho mais fé. Vou ficar triste com Deus? Não, é isso que você tem que trabalhar no seu aluno. E agora nós vamos para os sinais na vida social e moral. Ele traz aqui, letra A, aumento da imoralidade, B, falta de amor, C, alterações no comportamento social. É triste ver a constante degradação moral da sociedade. Aí você fala, que lá no início você falou da degradação, aí você fala, o que é degradação? Eles vão dizer, estamos vivendo um tempo de inversão de valores, ou seja, as pessoas estão trocando o certo pelo errado, né? O verdadeiro pelo duvidoso, os deveres estão sendo ignorados e os direitos são negados. A corrupção e a falta de amor são sinais de que estamos vivendo o tempo do fim. Né? Então, aumento da imoralidade, falta de amor e as alterações no comportamento social. Tudo isso são sinais que Deus está vindo, sinais da vida social e moral. A falta de amor resulta em ódio, traições, escândalos, brigas, chateações, rebeliões. De tanto se espalhar a maldade, o amor de muita gente tem se esfriado. O amor é a expressão do próprio Deus. As escrituras dizem que o seu amor dura para sempre. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pessoas que não querem compromisso com Deus não se interessam pelos seus ensinamentos e, por se afastarem dele, também se afastam do seu amor, porque Deus é amor. Mas Deus é o justo juiz também. Conclusão. É muito importante para o cristão conhecer esses sinais, aprender a identificá-los e assim poder constatar que a vinda do Senhor se aproxima. Entretanto, independente do ano, mês ou dia que Jesus voltará, devemos viver como se ele viesse hoje. Esteja preparado para este momento. Então, aqui você vai dizer, é muito importante você conhecer os sinais, querido pré-adolescente, para você estar firme na fé, até para pessoas vierem falar para você, você já sabe, não, eu sei, Jesus está voltando, eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que ele está voltando, porque ele me deu dicas, ele me deu informações no nosso manual da Bíblia Sagrada, né? Lembrando sempre que você tem que abrir e fechar essa Bíblia na sua sala de aula para o seu pré-adolescente saber e abrir, né, a Bíblia. Aí tá, ele fez de um lado, no começo da aula você, né, fez toda essa introdução dessa dinâmica. Aí aqui do outro lado, você vai dizer pra ele agora o que a gente tem que ter, o que a gente tem que ter nossa malinha pra gente morar com Jesus no céu. Aí você dá aí um tempo pra eles, né, 30 segundos, pra eles colocarem, ler a Bíblia, orar, né, trazer a Bíblia aos cultos, né, enfim, ele vai colocar ali e aí você vai ajudá-lo a acrescentar o que precisa ser acrescentado. Para que, né, ele tenha fixado isso na mente dele, que Jesus vai voltar e que ele precisa estar preparado, que nós todos precisamos estar preparados. Que Deus abençoe a sua aula, que seja uma aula próspera, uma aula abençoada, que seus alunos gostem, que mais alunos, Deus envie mais alunos para vocês, professores. Vamos fazer nossa oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradeço por cada professor, cada professora, abençoe seus alunos e que possamos todos morar contigo nos altos céus. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, grande abraço.